Queridos alunos, aqui é o professor Moacir Ferraz do Lago, serei o responsável pela disciplina Introdução às Redes Públicas de Cooperação Local. Unidade 1, Introdução às Redes Públicas de Cooperação Local. Aula 1, Conceitos. O que é gestão e o que é administração? Muitas pessoas pensam que são conceitos totalmente diferenciados. Outros, nem tanto. A diferenciação muda de acordo com o autor. Então, vamos convencionar para esse curso que gestão é administração, ou seja, um conjunto de princípios, normas e funções que tem por objetivo ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e sua eficiência para obter determinado resultado. Esse conceito é o mais aceito pela comunidade científica, fica assim bem claro e objetivo. A gestão conta ainda com modelos explicativos de 4 etapas que consideraremos nesse curso: o planejamento, a execução, a avaliação e o controle. Mas há um conceito paralelo, que seria o planejamento, a organização, a direção e o controle. Agora devemos definir o que são redes, que é o objetivo principal do nosso curso. Novamente, não há uma aceitação geral, não há um consenso geral do que seriam redes. Há diversas definições, diversos autores, mas vamos considerar que redes são parcerias voluntárias para a realização de um propósito comum. Para isso, há a necessidade de existir entes autônomos e independentes, movidos por um objetivo comum, uma ideia abraçada coletivamente. Tem que haver liberdade para que ele exista e a manutenção de sua própria identidade. Eles então articulam-se para realizar objetivos comuns. Para as nossas necessidades, no nosso curso específico, vamos considerar as redes interorganizacionais, que é o foco dessa disciplina, pois estamos tratando de gestão das organizações em perspectiva instrumental, em particular das redes. Como a teoria das organizações utiliza o conceito de redes sociais, definido no âmbito das ciências sociais, serão utilizados conceitos e termos que normalmente não são encontrados em publicações de administração ou de engenharia de produção, ou seja, conceitos que são utilizados, foram desenvolvidos na prática e que não foram oficializados em publicações. Agora temos que definir nossa posição em relação à nomenclatura a ser utilizada: redes públicas ou redes de serviços públicos. Redes públicas ou redes de serviços públicos, para essa disciplina em especial, serão conceitos igualmente apropriados. Apesar de não serem idênticos, são igualmente apropriados e utilizados nessa disciplina, porque ambas vão expressar o mesmo sentido. Para os objetivos de controle, todo objetivo que venha a ser prestado, ou melhor, todo serviço que venha a ser prestado à coletividade, configura serviço público, não importando se é executado diretamente pelo Estado ou terceirizado por sua delegação, ou por um particular. O que de fato interessa é se o serviço é disponibilizado ao cidadão. São também serviços públicos os serviços administrativos colocados à disposição de uma entidade, mas que eventualmente poderão beneficiar apenas um cidadão. Existem bons exemplos dessas redes na nossa realidade cotidiana. Temos as redes de serviços públicos de água, de luz, telefone, rede de escolas públicas, de hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. E quanto às redes públicas e às redes estatais, elas têm alguma diferença, alguma função diferente? Vamos analisar a partir de agora. As redes estatais são somente um caso específico de redes públicas.
nas quais o serviço público é prestado apenas por organizações públicas, ou seja, não há terceirização para empresas privadas. Como, por exemplo, temos as redes de unidade de conservação ambiental do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, a rede de metrologia nacional, que é coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, o famoso Metro, que aqui no Piauí é representado pelo INMEP. E quanto às redes de cooperação, elas têm essa nomenclatura porque o objetivo dos atores participantes e das organizações das redes é a busca contínua da ampliação do número de parceiros a fim de viabilizar interesses e objetivos comuns. Ou seja, quanto maior o número de parceiros que são agregados a essa rede, mais forte ela fica e mais capaz de realizar serviços. E as redes públicas de cooperação, o que seriam? O termo cooperação aparece para 3 tipos específicos de redes: os movimentos sociais, o Estado e políticas públicas, e a de produção e circulação de bens e serviços. As redes públicas de cooperação no campo Estado e políticas públicas podem se apresentar sozinhas ou em associação com redes públicas de cooperação do campo movimentos sociais ou com as redes públicas de cooperação do campo produção e circulação. Tudo depende então da natureza da rede ou dos tipos de serviços públicos que são prestados por essas redes. Vale aqui analisar um exemplo de cada caso, que foram bem apresentadas na apostila. Temos a Rede Nacional de Certificação de Produtos e a Rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. São redes de cooperação puras, formadas por órgãos públicos nas instâncias federal, estadual e municipal. A rede do atendimento do SUS se trata de uma rede de cooperação híbrida, pois a estrutura estatal permite, em instância local, a associação com redes comunitárias de proteção à terceira idade, por exemplo. Rede do Senai é a rede que atua no campo produção e circulação, em associação com a Rede Nacional de Certificação de Produtos, do INMETRO. As redes de cooperação podem ser classificadas por campos. A palavra campo, aqui utilizada, tem uma perspectiva social e, conforme o seguinte roteiro, elas se comportam. Cada campo social se caracteriza como um espaço onde se manifestam relações de poder, o que significa dizer que os campos sociais se estruturam a partir da distribuição de um quantum social que determina a posição de cada agente específico no seu interior. A classificação campo social é utilizada porque ela permite estruturar os conjuntos de redes organizacionais considerando os autores, o que é útil e adequado aos processos de gestão. Mas existem também outras formas de classificar essas redes, como os modelos de gestão, temas, a natureza pública versus a natureza privada, além de muitas outras que existem. Vamos centrar nosso estudo na administração das redes locais, constituídas a partir da instância municipal. Elas preveem colaborações em 2 perspectivas. A primeira delas são as redes ou organizações de âmbito local, como as comunitárias, a do terceiro setor e privadas. A segunda são as redes e organizações nas esferas estadual e federal. Também podemos considerar as redes que se instalam internamente na instância municipal. Quando nos referimos a uma rede pública de cooperação composta apenas de órgãos da estrutura do Estado, claro que no âmbito dos estados e nos municípios, podemos usar a expressão rede subnacional, pois tem abrangência apenas regional. Porém, se a rede pública de cooperação envolver instituições não estatais,
como por exemplo as redes híbridas, a expressão mais adequada será a rede local, mais apropriada e mais comumente utilizada. Vamos adotar então o termo locais, por ser mais abrangente e englobar redes municipais e redes comunitárias. Confirmando então, o objetivo geral desta disciplina é dotar os estudantes de conhecimentos de natureza técnica e instrumental que permitam a eles a gestão de redes públicas de cooperação local, dando destaque para os elementos relativos aos diversos mecanismos de formalização da cooperação. O que será tratado por vocês, alunos, durante o seu trabalho, durante a sua vida pública, durante a sua vida profissional, serão os conhecimentos específicos para a gestão de redes públicas de cooperação local que possam, por fim, ser utilizados em ambientes de trabalho. Mas estamos no ambiente acadêmico. Sendo assim, buscamos as indicações de como devemos nos capacitar, municiando-nos de instrumentos, de métodos e de técnicas apropriadas para nele atuar com desenvoltura. O objetivo é trazer conteúdos que permitam o exercício prático da função de gestão pública. Por nesse espaço de trabalho é que se constata a necessária integração dos conhecimentos teóricos e práticos e a sua atualização contínua. Para isso, muitas vezes será necessário se valer de métodos e de técnicas de domínio da administração e da engenharia de produção, mas as aplicações exigirão contextualizações no ambiente das organizações prestadoras de serviços públicos. E os mecanismos formais ou informais? O foco nos aspectos formais das relações entre os atores ou os participantes das redes públicas de cooperação se deve ao fato de que nessas relações é que se dá o fluxo de recursos, fluxo de serviços e o fluxo de informações, algumas das principais fontes de problemas na gestão local. Isso não significa, porém, que as relações informais nessas redes sejam menos importantes, pois sabemos que a qualidade dos processos coletivos de participação dos cooperados não formalizados necessariamente afetará a qualidade de conteúdo dos instrumentos formais. É o que havia para hoje, queridos estudantes. Em breve teremos a unidade 2.